Ok, gravando. Aula de 28 de setembro. Vamos iniciar hoje o estudo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Turma, então bem-vindos, boa semana para todo mundo. Eu quero saber se tem alguma pergunta da semana passada. Hoje a minha ideia é iniciarmos o estudo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Aliás, esta é a matéria, eu acho que mais exigida em termos de OAB, concurso público. Então, já está no Moodle para vocês o PDF desta transparência que eu vou colocar agora, que eu vou usar nessa aula, né? E vou usar por mais de uma aula, essa matéria eu vou detalhar um pouco mais. Já está no Moodle um livro inteiro digitalizado sobre o impacto das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no STF. A obra está completa. Aliás, obra organizada pela desembargadora federal Inês Virgínia, amiga minha, e também pela professora Flávia Piovesan. E está no Moodle um texto doutrinário também da Flávia Piovesan só sobre o sistema interamericano. Então, atentem lá depois, confirmem. Se alguém não tiver tido acesso, me avisem, tá bom? E aí, pessoal, como é que a gente pode começar a abordar um dos temas mais importantes dessa matéria, né? O sistema interamericano. Eu vou lembrar para vocês... antes, se alguém tiver pergunta, pode me interromper, não tem problema. Eu vou lembrar para vocês que naquele slide que eu usei, em que eu colocava a expressão direitos humanos no centro, do lado esquerdo acima havia o direito humanitário, do lado esquerdo abaixo o direito dos refugiados e imigrações, do lado direito abaixo, direito penal internacional e direito acima, havia lá o sistema ONU, Nova York, que nós falamos, e havia também os sistemas regionais, europeu, interamericano e africano. Então é neste ponto que eu estou agora. Depois eu posso voltar a apresentar aquele slide se alguém não tiver. Então vejam só. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, quem estiver anotando, por definição, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é composto por duas estruturas principais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, localizada em Washington, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, localizada em São José da Costa Rica. Significa que nós temos duas estruturas principais que atuam em conjunto, que atuam em parceria e reconhecidas nas suas competências e jurisdições pela maioria dos países das três Américas. Mas vamos antes estabelecer aqui onde, em qual estrutura maior, elas estão também localizadas. Se nós temos a ONU, a Organização das Nações Unidas, no plano global, no plano das Américas, nós temos a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Todos os países das Américas são membros da OEA, do Canadá, chegando até lá embaixo, Argentina e Chile. A OEA, gente, é até mais antiga que a ONU. As origens da OEA datam
são do século XIX. E qual é o objetivo da OEA? É exatamente o mesmo objetivo da ONU, a cooperação, a proteção da democracia e a construção da paz no sistema interamericano de direitos humanos. Logo, a gente encontra aqui uma grande estrutura. Nós temos muitos profissionais trabalhando na OEA. Há oportunidades também de trabalho jurídico, estágios, não é? Alguns alunos do Mackenzie já fizeram estágio na Comissão Interamericana lá em Washington. A gente vai falar disso agora. Eu vou compartilhar com vocês, portanto, o material que eu deixei já no Moodle. Então, eu imagino que esteja aparecendo para vocês. Deixa eu só aumentar isso. Aumentar a tela para vocês. Só um minutinho. Alguém só... Como eu não estou vendo o chat agora, alguém me confirma se está aparecendo, por favor, pessoal. Sim, tá sim, professor. Legal. Então, vejam lá. Qual é a vantagem de você ter um sistema regional em relação a um sistema global? É que o sistema regional ele tem uma visão mais clara, mais próxima do continente americano, no nosso caso, o sistema interamericano. O sistema europeu tem uma visão mais próxima da realidade do continente europeu e também isso em relação ao sistema africano. E aí, Flávio, por que não temos um sistema asiático? Eu acho até que comentei isso com vocês em algum momento lá atrás. O sistema asiático, ele é mais difícil de sair do papel, porque a gente encontra na Ásia situações muito, muito difíceis de conciliação. Vamos imaginar Japão, Malásia, Afeganistão. Mais ainda, eu não sei se vocês estão acompanham muito a geopolítica, né? Nós estamos agora testemunhando um acirramento de conflitos antigos. Por exemplo, Armênia e Azerbaijão, que são duas ex-repúblicas soviéticas, o Azerbaijão muçulmano, apoiado pela Turquia, a Armênia cristã, estão praticamente em estado de guerra. Isso se acentuou muito nos últimos três dias. Já vinha há meses um conflito antigo. Então é muito difícil pensarmos agora num sistema regional asiático. O que há, se perguntarem para vocês um dia, né, numa prova de ordem, acho difícil aprofundar nesse ponto, mas se questionarem, o que há são subsistemas. Então você tem, por exemplo, uma comunidade de países árabes, né? Aí sim. Mas ainda não existe, e tão cedo não existirá um sistema regional asiático. Pois bem, vamos voltar para o sistema interamericano. A vantagem, portanto, de um sistema regional é a proximidade maior com a realidade daquele continente. Qual é a realidade do continente americano, especialmente do latino-americano, porque aqui nós guardamos uma distância maior entre os países saxões, como Canadá e Estados Unidos, né? Primeiro, um acentuado grau de exclusão social. Esse é um fenômeno, essa desigualdade, essa exclusão, que vem do México até Argentina e Chile. Então, passa por todos os países latinos, como nós, né? O Brasil, embora há algumas pessoas que não se lembrem muito disso, nós somos um país latino. Aliás, a tradição do nosso direito é latina. Temos também, e esse é um ponto ótimo, né, para um TCC agora, para uma iniciação científica.
uma instabilidade democrática que até hoje é presente. Vocês diriam, na opinião de vocês, pelo que vocês têm verificado, que nós vivemos ou não vivemos uma democracia plena? A nossa democracia, ela é de alta ou ela é de baixa intensidade? E por quê? Perguntas que eu estou lançando aqui para quem se interessa pelo tema, para até poder desenvolver um trabalho. Ora, desde sempre, a democracia passa por altos e baixos, avanços e retrocessos em todo o continente latino-americano. Isso tem um impacto direto na consolidação dos direitos fundamentais? Todos têm acesso à escola, à saúde? Nós teremos vacinas para todos quando começar a vacinação? Nós temos estrutura de saúde pública para a vacinação contra a Covid em todo o Brasil? Será que nós vamos encontrar situações que reconhecem a necessidade, por exemplo, médicos e enfermeiros, e vulnerabilidades, grupos de risco? Ou teremos um sistema que vai ser marcado por privilégios? Porque uma situação é tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Leitura do princípio da isonomia. Outra situação é pensarmos em privilégio, o que o sistema democrático repudia. O sistema republicano também repudia. Então, os nossos regimes democráticos, se pensarmos na história do Brasil, depois a gente pode pensar em outros países também, tivemos uma monarquia, um país centralizador, não é? Éramos um Estado unitário. Vocês devem estudar isso no semestre que vem, em Organização do Estado. E aí nos tornamos uma república por meio de um golpe militar. A república mesmo, proclamada em 1889, somente será chancelada pelo povo em 1993 com plebiscito. Então, temos regimes democráticos estáveis ou não? Quantas visões extremistas ao longo da nossa história tentaram tomar o poder pela força? Nós tivemos... O que foi a Revolução de 30? Que agora está completando uma data marcante, aniversário. Então, notem que o sistema democrático nas Américas sempre sofreu muito, não é? Com a interferência de forças que não deveriam estar na política. O legado dos regimes autoritários e ditatoriais. Isso também entra nesse estudo. Então, pergunto a vocês, alunos, nós temos um caráter autoritário no Brasil? As nossas soluções para os problemas sociais são autoritárias ou não são autoritárias? Estou lançando perguntas e aí só para inspirar vocês para uma pesquisa mais aprofundada, mas que guarda a relação com a necessidade de termos um sistema protetivo nas Américas. Essa é uma ideia que vocês vão encontrar aí na maioria dos doutrinadores. Vamos lá. Para Flávia Piovesan, o continente americano, tanto na sua história, quanto nas suas próprias características, é marcado, portanto, por uma baixa intensidade do Estado de Direito. Como assim, Flávio? Eu trabalho num escritório como estagiária, como estagiário, e os meus clientes têm acesso ao Poder Judiciário. Vamos sair da bolha um pouco, né, gente? Como eu costumo dizer. A grande maioria da população brasileira não tem acesso ao Poder Judiciário. Vou aqui fazer um questionamento para vocês, que mostra bem isso. Se estamos falando de Estado de Direito, como a Flávia Piovesan colocou aí na primeira linha, né? Há quem consiga liberdade provisória. Por exemplo, e isso na decisão judicial, né?
para cuidar de um marido em casa que está doente, e há milhares de outras pessoas na mesma situação que não conseguem. O que é que justifica tratamentos desiguais para situações idênticas do ponto de vista do processo penal? Vocês conseguem visualizar e me explicar isso? Aliás, se alguém quiser falar, fique à vontade. Então vejam que eu estou colocando aqui alguns dos desafios que nós vamos ter que enfrentar cada vez mais. Frágil tradição de respeito aos direitos humanos. Vocês conhecem, e talvez parte de vocês tenham esta opinião, que os direitos humanos, eles não protegem as pessoas que não são criminosas. Há quem diga, é o direito que protege os criminosos. Na verdade, esta é uma visão também equivocada. Aliás, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele condena o Brasil exatamente quando não há investigação e quando não há punição. Haja visto o caso Maria da Penha. O que foi o caso Maria da Penha? Durante 23 anos, uma mulher sofreu violência doméstica do seu marido. 2 tentativas de homicídio, que seria hoje o feminicídio. Ficou paraplégica. E o Estado brasileiro nada fez. Alguém viu a notícia dessa semana de que 7 entre cada 10 homicídios não são investigados no Brasil? Isso compromete o Estado de Direito? Essa violência atinge todos por igual ou apenas algumas camadas da população? Vejam as indagações, né? E nós temos que encontrar soluções técnicas, sociológicas e jurídicas, claro, especialmente jurídicas, para essas perguntas. Cultura da violência e da impunidade. É o que eu estou falando aqui. Então, a impunidade leva o país a uma sensação de injustiça. Ou em relação a classes mais favorecidas, ou em relação à alta letalidade que atinge as populações pobres, periféricas, os jovens negros. Isso tudo é número, né, gente? É estatística. A gente não precisa ir muito longe para encontrar essas estatísticas. Então, é uma característica do sistema do continente latino-americano que o continente europeu não tem. É outra situação no continente europeu. E aqui, nós vamos, considerando o desenvolvimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, eu ainda estou contextualizando para vocês, estamos ainda estabelecendo o terreno, né? O ambiente no qual ele se desenvolveu. Nós vamos passar por vários períodos ditatoriais, de direita e de esquerda, né? Temos hoje uma ditadura na Venezuela. Para alguns amigos meus, queridos professores, não é uma ditadura. Para mim, me parece que é. Mas eu lembro, Hannah Arendt, vocês têm que estudar Hannah Arendt. Ela dizia, né? O totalitarismo de esquerda ou de direita, em algum ponto, eles acabam se encontrando. Mas nós temos uma história marcada por esses períodos autoritários na América Latina. E aí, claro, um momento no qual esses regimes deixam de vigorar e nós passamos à redemocratização. E na redemocratização, algumas ordens nacionais seguiram caminhos diferentes de outras. No Brasil houve uma negociação política para a transição para o regime democrático. Não sem razão, somos o único país das Américas que ainda mantém a lei de anistia. Outros países, como a Argentina, já condenou mais de 100 torturadores à prisão perpétua. Então, são casos muito diferentes, né? Assim como o Chile também condenou vários. Então, notem que nós temos uma assimetria, uma diversidade muito grande no continente. Aqui, eu cito um doutrinador para vocês,
não é? O Guilherme O'Donnell, que fala um pouco dessa fase. E ele fala do processo de democratização. O processo de democratização deve ser concebido nas suas diferentes fases. A primeira é a transição do regime autoritário para o regime democrático. E a segunda fase é a transição do governo que já é democrático para um governo em que a democracia passe a ser efetiva. Vamos usar aqui um termo comum que nós usamos quando estamos conversando entre amigos, né? Que valha para valer, que valha mesmo, né? Que vigore para valer. Quer dizer, uma coisa é você estabelecer uma Constituição na qual está escrito que todos são iguais perante a lei. Como é que nós vamos implantar isso? O problema é a lei resolve tudo, ou o problema é a operacionalização do que está na lei? Não raro, alguns dizem assim, deixa eu tirar um pouco a tela para eu enxergar vocês. Não raro, alguns dizem assim, poxa, temos que aprovar uma lei assim, assim, assado. Será que é a necessidade de aprovar mais uma lei? O Brasil, se o Brasil colocar uma lei impressa do lado da outra, a gente dá a volta ao mundo, me parece. Não é? O que é que falta para a efetivação dos direitos fundamentais, dos direitos humanos? Deixa eu ver o comentário do Gustavo aqui. Prof, eu me recordo de um artigo do Boaventura, muito bom Boaventura, que eu li semestre passado, em que ele falava com relação ao acesso à justiça, o qual lhe mostra que existe uma defasagem em que muitos desistem de ir atrás dos seus direitos em função de todo o gasto, demora, etc. Absolutamente correta a sua observação, Gustavo. Isso demonstra que a nossa democracia formal, tudo bem, ela está aí, mas a democracia densa, material, na prática, ainda está longe de ser alcançada. Cada país democrático no mundo está num estágio diferente de democracia. É muito difícil governar o Brasil. O Brasil é um país muito grande, de território continental, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com uma população muito diversa, com fronteiras que me parecem muito porosas, né? Eu acho que só a tecnologia vai assegurar mesmo as nossas fronteiras. Não adianta colocar homens por toda a extensão de nossa fronteira. Então, essa questão do acesso à justiça entra nesse cenário. De fato, se vocês, aqueles aqui que forem fazer concurso para a Defensoria Pública do Estado ou da União, é um belo concurso, verão que o orçamento da Defensoria, que é exatamente a estrutura que dá assistência jurídica para os necessitados, é muito mais baixo do que do Ministério Público. Por que o braço acusador do Estado tem um orçamento maior que o braço defensor do Estado? Onde está o equilíbrio de justiça aqui? Uma conclusão que se chega nisso tudo é que há muito por fazer e que, atenção agora, que eu vou falar agora, exatamente pelo sistema interno, muitas vezes não funcionar adequadamente, não se mostrar suficiente, é que o sistema judiciário internacional começou a se desenvolver. Temos situações hoje em dia cujas fórmulas jurídicas internas nacionais não se mostram suficientes para enfrentá-las. Por que existe um Tribunal Penal Internacional? Crimes contra a humanidade, nós vamos falar disso, né, lá na frente. Eu já disse para vocês. Ora, no Brasil não há uma norma
tipificando o crime contra a humanidade. Não existe. Então, em várias situações, as normas internas, o sistema nacional de um país pode não ser suficiente para resolver e enfrentar problemas, o que levou ao desenvolvimento do sistema internacional. E aí, claro, né, quem quer uma base filosófica, leia Immanuel Kant, A Paz Perpétua, né, uma das obras principais, etc. E aí nós temos todo esse dilema. A questão ambiental interessa só a um país? Por que hoje todos os jornais estão noticiando que o CONAMA derrubou várias normas protetivas dos direitos humanos? Porque é um assunto que interessa não só ao Brasil, mas também a outros países. E isso vale para o meio ambiente em todos os países, né? Não só o Brasil. Então, nós temos aqui, eu estou voltando para a tela do slide, então me interrompam por voz, tá bom, gente? Se quiserem falar. Como é que... O que vai acontecer, então? Qual é o movimento que a gente observa nas Américas? O surgimento da OEA. Ou seja, temos uma organização, assim como a ONU, eu vou fazer um paralelo para facilitar a visualização. A OEA é a ONU das Américas. Flávio, qual é mesmo o primeiro documento da ONU? A Carta de São Francisco, de 1945. E qual é o primeiro documento da OEA? É a Carta de Bogotá, de 1948. Vou repetir. A Carta de Bogotá, de 1948, é o documento básico da Organização dos Estados Americanos. Mas você não disse que ela era anterior à ONU, que é de 45? Sim, as primeiras estruturas de uma organização americana vêm exatamente do século XIX. Agora, a OEA, ela tem uma carta de 1948, a Carta de Bogotá, que estabelece uma base de cooperação entre esses países. Em 59, ela vai ser oficializada como Organização dos Estados Americanos. Em 1961, a OEA começa a visitar os países para verificar exatamente a situação da democracia, dos direitos humanos. São chamadas visitas no local, visitas in loco, nos países. É um dos principais instrumentos de verificação. Então, por exemplo, o Gabriel ou Isabelle se tornam especialistas numa área, altamente conhecidos, respeitados, e são convidados para acompanhar, por exemplo, eles se tornaram especialistas em direito eleitoral, eles são convidados para acompanhar uma eleição que será realizada no México, por exemplo, ou num país que acabou de sair de uma ditadura. É a primeira eleição. Nós temos professores no Mackenzie, por exemplo, que já acompanharam eleições em vários países. O professor Diogo Reis, o professor Alessandro Soares, já foram convidados, porque são especialistas nessa área. Então, a OEA tem esse mecanismo, né, que ela começa a ser usado a partir de 1961. Evidentemente que as ditaduras ocorridas na América do Sul durante a Guerra Fria tiveram uma forte resistência a partir da OEA, como hoje tem, né? Eu lembro que a Venezuela foi recentemente suspensa da OEA por conta da situação autoritária que corre lá. E aí, eu cito aí na tela agora para vocês exatamente a primeira conferência realizada nas Américas
no final do século XIX e que dá origem a um esboço, não é? a uma estrutura inicial de uma OEA, que é a União Internacional das Repúblicas Americanas. Então, a raiz da OEA é a estrutura internacional das repúblicas americanas, e que vai deixar todo esse legado que a gente conhece hoje. Mas em 48, com a Carta de Bogotá, muitos consideram 48, com a assinatura da Carta de Bogotá, efetivamente, a criação da OEA. Mas ela não entrou em vigor logo após a assinatura. Ela entrou em vigor 3 anos depois, em 1951. Isso é muito comum no direito internacional, viu, gente? Talvez vocês já tenham percebido isso. Isso é muito comum. Significa dizer, um tratado é assinado por alguns países, mas ele só entra em vigor após o 50º país assinar. Aí sim. Ou após a 15ª ratificação. Aí o tratado começa a vigorar. Então, essa situação, ela é comum. Ela no direito internacional, né, tem muitos exemplos assim. Tivemos algumas emendas à Carta da OEA, Protocolo de Buenos Aires de 67, Protocolo de Cartagena das Índias, de 1985. Né? Esse, por exemplo, começou a vigorar só em 1988. Protocolo de Washington, um dos mais recentes, assinado em 92. E aí, a OEA, ela fica exatamente, ela tem sede lá em Washington. Então, é bem próxima, inclusive, à Casa Branca. Então, você tem um prédio da OEA, dali a 3, 4 quarteirões, nós teremos o prédio da Comissão Interamericana, mas eu já vou falar da Comissão Interamericana. Flávio, dá para fazer estágio lá? Dá. Já falei com a professora Paula Danese, que é mackenzista, né? Foi minha aluna aqui no Mackenzie, que trabalhou na OEA, trabalha hoje com a Flávia Piovesan. Ela vai falar um pouquinho sobre trabalhar na OEA. Tá? Ela vai vir aqui uma noite, eu já também acertei com ela. Então, vejam, nós temos hoje, para a prova de OAB, gente, para a gente não esquecer, 35 estados independentes das Américas são membros da OEA. Ponto. É o principal foro, o principal instrumento de mútuo entendimento no plano político e também no plano jurídico, tá bom? Então, é importante a gente pensar sempre em termos de OEA. Uma diferença que nós vamos encontrar é que o sistema americano, ele trabalhará sobre violações concretas, individuais. O que não acontece com a ONU. Então, o caso Maria da Penha foi um exemplo claro disso. Você não tem como entrar com uma petição sobre uma violação em relação a Maria da Penha na ONU, como acontece no sistema americano. Então, nós advogamos muito, né, em relação ao sistema interamericano. Isso é comum hoje em dia. Quem faz concurso para a advocacia da União, vira advogado da União, um bom concurso também, pode ser destacado para defender o Estado brasileiro lá em Washington, na Comissão Interamericana. Então, a OEA é o principal fórum governamental, político, jurídico, social, econômico das Américas. Um outro ponto interessante é que há os observadores permanentes e que fazem parte da OEA. Exemplo, União Europeia. O que significa isso? Significa que uma decisão que condena um Estado, ela é imediatamente comunicada à União Europeia. Então o Brasil foi condenado porque não demarcou a terra dos povos indígenas
chucurus e ororubás. Foi uma das principais decisões do ano retrasado. Isso foi para todo mundo, vai para a ONU, vai para a União Europeia, vai para todos os foros internacionais. Há uma rede, não é, para que se acompanhe a situação de violação em um certo país. Então, além disso, 69 estados de outros continentes são também membros permanentes da OEA. Eu não sei se dá para enxergar bem esse gráfico, mas, de qualquer maneira, com o que eu deixei no Moodle, vocês conseguem enxergar bem. Eu vou marcar aqui, nós temos a Assembleia Geral da OEA, esse círculo aqui superior, a Assembleia Geral, assim como a Assembleia Geral da ONU, é aquela assembleia que reúne todos os Estados-membros da OEA. Todos. E que tomam as decisões, também um voto por Estado, muito semelhante à OEA. E dá para ver aqui que as estruturas são grandes. Então, há o Centro de Estudos de Justiça das Américas, auditorias, nós temos a Comissão para a Redução dos Desastres Naturais, há vários órgãos aqui. Eu vou chamar atenção, nós temos a Assembleia Geral e este terceiro círculo da esquerda para a direita é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Flávio, quer dizer que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é uma das várias estruturas componentes da Assembleia Geral? Exatamente. Não esqueçam esta topografia. A Comissão Interamericana é uma das principais estruturas da OEA. Mas ela é autônoma em relação à OEA. A OEA não interfere no trabalho da comissão. Por quê? Porque a comissão irá investigar exatamente violações de direitos humanos cometidos por estados americanos. Então, ela tem que ter uma garantia de autonomia. É mais ou menos como vocês pensarem num juiz da vara da Fazenda Pública julgando um caso de indenização contra o Estado de São Paulo ou contra a União. Embora o juiz faça parte do Poder Judiciário, que é um braço, né, um dos poderes do Estado, ele muitas vezes condena o Estado no Poder Executivo. Lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, muitas vezes, aliás, sempre, melhor dizendo, a investigação se dá em relação a uma violação de direitos humanos cometida por um desses estados americanos. Então, agora vou adicionar outra informação. A comissão é considerada o principal órgão nas Américas, até mais que a Corte, atenção vocês, até mais que a Corte, na tutela dos direitos humanos. E a gente vai ver como ela funciona. Nós vamos ver isso. Não há nenhum caso que chegue à Corte Interamericana sem antes passar pela comissão. Então, não esqueçam isso. Do ponto de vista procedimental, não esqueçam isso. E antes que eu saia desse slide, neste ponto aqui, essa linha pontilhada, que nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também independente, também autônoma. A Corte é o órgão judiciário internacional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Flávio, ela fica em Washington como a comissão? Não. A Corte Interamericana fica em São José da Costa Rica, na Costa Rica.
Também um belo Palácio da Justiça lá. E aí, ela julgará casos a ela encaminhados pela Comissão Interamericana. Ah, eu estou com uma dúvida. Ela julga indivíduos? Por exemplo, a comissão e a corte julgaram o agressor da senhora Maria da Penha? Vocês já sabem a resposta. A resposta é não. Por quê? Porque nem a comissão, nem a Corte Interamericana são foros criminais internacionais. Elas não são tribunais criminais internacionais. Portanto, não julgam indivíduos. Elas julgam o Estado que violou no seu território, por ação ou por omissão, o direito de alguém, de um cidadão, de um estrangeiro em passagem pelo país. Como assim por ação e por omissão? Ao contrário do mundo natural, no direito, no mundo jurídico, não fazer o que deve ser feito gera consequências jurídicas. Exemplo, direitos fundamentais da Constituição Brasileira. Artigo 196. Todos têm direito à saúde, a dever do Estado providencial, etc. Significa que o Estado é obrigado a atuar. É um direito humano de segunda dimensão, lembram disso? O Estado, ele tem que atuar considerando as necessidades mínimas, as necessidades mais básicas, o mínimo existencial. Cuidado com essa expressão, porque ela costuma aparecer na OAB. O Estado, ao se ver obrigado a criar uma política pública que envolve direitos humanos, saúde, educação, cultura, vacina, etc., meio ambiente, ele tem que considerar o mínimo existencial. Ele não é obrigado a dar o remédio mais caro de última geração para um caso de doença. Diabetes, não é obrigado a dar a insulina mais cara, mas fornecer a insulina que, dentro da sua possibilidade material, ajude a controlar a doença pelo paciente e possa ser, pelo seu valor, disponibilizada a maior parte da população que necessita do remédio. É o mínimo existencial. Ora, artigo 6º, artigo 196. O Estado que não faz isso, ele está se omitindo. E isso é uma violação de direitos humanos. Lembram quando eu falei das normas constitucionais de eficácia limitada, que pedem uma política pública, que pedem uma lei, uma norma complementar? Nos garante-se tal direito, vírgula, nos termos da lei. Então, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana não julgam indivíduos criminalmente. Julgam o Estado que agiu ou se omitiu na realização da justiça. E, portanto, um dos principais organismos das Américas contra a impunidade, ao contrário do que se diz, é exatamente o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Tá bom? Vamos ver a pergunta do Vitor. Prof, como fica a situação da Bolívia, em que a OEA tinha apontado uma possível fraude eleitoral que é utilizada para a derrubada do Evo Morales, né? E após um tempo se apontou que a análise da OEA estava incorreta? Vitor, me mata uma dúvida para eu responder a tua pergunta. A última notícia que eu tenho é que se constatou a fraude. Dá uma checada e volta para mim com essa pergunta. Porque, pelo que eu vi da última vez, houve a constatação da fraude.
mas eu não tenho certeza. Checa isso, a gente já volta para comentar. Mas vamos falar em tese aqui. A OEA, ela tem uma escala de sanções para um país que não respeita a cláusula democrática. Porque qual é a visão? Aliás, essa visão, acho até que eu já tive a oportunidade de comentar com vocês, né? Isso prevalece no mundo inteiro, inclusive na ONU. A desestabilização política de um país normalmente gera um efeito dominó. Normalmente gera um efeito que leva, no mínimo, a estabilidade econômica para uma situação de fragilidade, o deslocamento humano. Nós vimos isso, né? No caso lá da Venezuela, o impacto em Roraima, aqui no Brasil. Embora os venezuelanos tenham vindo pouco para o Brasil, se vocês compararem com outros países. De qualquer maneira, um país pode ser sancionado, sim, com embargos. Agora, sempre na diplomacia internacional, eu não sei se tem algum colega aqui que quer ir para a carreira diplomática, a diplomacia sempre entra primeiro. E ela leva um longo tempo tentando solucionar a questão, antes de se pensar em embargos, etc. Nós temos casos bilaterais, né? O embargo dos Estados Unidos a Cuba, que foi suspenso durante o governo Obama, depois de décadas, e com o governo Trump voltou. Então, você tem uma situação aí bilateral. E algum país ou outro que mantém um embargo porque depende dos Estados Unidos. Então, são questões políticas mesmo. Mas pode acontecer um embargo aí, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a suspensão da OEA. O que vocês podem pensar, se estiverem pensando em intervenção, esta é uma hipótese muito mais remota, porque requer uma concordância da OEA, Conselho de Segurança, violar a soberania de um país abre um precedente muito perigoso, não é? Então, vê-se com muito cuidado essas hipóteses. Então, bom, se não tem outra pergunta, eu vou voltar no slide. E aí a gente retorna depois às perguntas. Então, colocada essa questão da topografia da OEA, vejam o que diz o artigo 1º da sua carta. É objetivo da OEA estabelecer a paz, a justiça, a solidariedade, a colaboração, defesa das soberanias, integridades territoriais e independência. Esse é o objetivo da OEA, que se confunde muito com o objetivo da ONU, né? Só que aqui, nós já tivemos nas Américas muitas guerras por questões territoriais, não é? É claro que nós tivemos a Guerra do Paraguai, tem uma questão ali da região do Prata, na sua origem, foi a mais terrível guerra das Américas, ao meu ver, mas já tivemos ali guerra entre Peru e Chile, entre Argentina e Chile quase também. São várias as questões, não é? E isso é que leva à criação de um bloco para evitar esse tipo de coisa que hoje não se pensa mais em guerras territoriais. A guerra territorial, que eu já citei aqui para vocês hoje no mundo, nós temos duas, na verdade, né? A questão da Ucrânia com a Rússia e hoje Armênia e Azerbaijão, que efetivamente estão iniciando uma guerra nos moldes tradicionais, né? Com tanques, artilharia, a coisa está feia lá na Ásia. Mas é muito mais difícil vocês encontrarem esse tipo de conflito hoje. Quais são, portanto, os pilares da OEA? Quais são as suas bases? Já falei, mas vamos agora sacramentar essa ideia. Democracia. Democracia. E qual é a realidade da América? Vamos interpretar isso. Qual é a realidade da América Latina? Multiculturalidade. Multiculturalidade. É preciso garantir o acesso de todos à representatividade. Isso significa que, do ponto de vista do sufrágio, do voto,
E eu lembro aqui a vocês que voto, sufrágio universal, periódico, sigiloso, é cláusula pétrea pela Constituição Brasileira, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2. O sufrágio, claro que ele leva a maioria a decidir quem será o representante. Uma vez eleito, o representante não pode apenas defender aqueles que o elegeram, mas tem que trabalhar em prol de todos. Só que democracia, do ponto de vista eleitoral, se ela leva à vitória da maioria, como eu acabei de dizer, significa que também as minorias deverão ter os seus direitos respeitados. Então, isso é democracia. Novamente, eu vou citar para vocês, porque eu lembro que eu já citei, o Robert Dahl. Leiam Robert Dahl, poliarquia, a ideia de poliarquia. Vocês acham que qualquer site jurídico é minimamente respeitável, né? A ideia dele, um cientista político norte-americano que morreu não faz tanto tempo assim. Então, a democracia significa garantir os direitos individuais, os direitos sociais a todas as camadas, respeitando-se as suas realidades culturais. Não é possível, o que eu quero dizer é que não é possível que um governante faça respeitar apenas os traços culturais europeus. Ponto. Como muita gente pensa. Todas as etnias, todas as culturas, todas as raças, do ponto de vista sociológico, não do ponto de vista biológico, porque não existem raças do ponto de vista biológico, devem ser considerados cidadãos em cada um desses países democráticos. Os direitos humanos decorrem disso. Então, nós não estamos falando apenas em direitos humanos no sentido individual, os direitos liberais, né? A propriedade, o direito ao voto. Estamos também pensando aqui nos sociais e nos direitos coletivos e difusos. O direito do consumidor mostra muito isso no Brasil. Vocês já estudarão o direito do consumidor, é uma das matérias, das disciplinas. O direito do consumidor, lá nos seus artigos 81, 82, no Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece os direitos difusos, coletivos, transindividuais. Eu vou dar um exemplo aqui claro dessa situação. Recentemente, vocês devem ter ouvido falar de uma marca de cerveja que levou os seus consumidores a irem para o hospital. Alguns morreram. Este é um caso típico de direito transindividual. Cada indivíduo foi lá, cada vítima foi lá e comprou a cerveja e bebeu a cerveja. Mas o dano causado foi transindividual. Suplantou a esfera individual de apenas uma das vítimas. E o mesmo fato, a disponibilização de um produto que não era seguro para o consumidor. É um tema muito interessante. O Ministério Público trabalha muito com os direitos difusos, coletivos e transindividuais. Então, os direitos humanos, em todas essas dimensões, é uma das bandeiras da OEA. A segurança, evidentemente, estamos pensando aqui em tráfico de entorpecentes no primeiro momento, terrorismo. Aliás, eu vou falar no evento aí sobre terrorismo, vou mandar o convite para vocês pelos representantes também, tá? Que mais? Tráfico de armas. Eu não sei se vocês sabem disso, mas há um contrabando em território nacional de cabeças de gado, de reses, que entram no país sem vacina. A Polícia Federal tenta evitar, lá na fronteira com Rondônia. Eu estive lá pessoalmente acompanhando esses fatos. E aí contamina todo o gado nacional, é um perigo. A segurança das fronteiras de cada país e do continente. Não é? É disso que nós estamos falando aqui. Isso envolve a questão ambiental? Envolve a questão ambiental. E nos leva ao desenvolvimento.
O que é o direito ao desenvolvimento? Há muito trabalho publicado sobre direito ao desenvolvimento. Eu estou falando do desenvolvimento humano, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento sustentável. Qual é o que te agrada mais, né? Para pesquisar. Então, essa é uma matéria também muito importante. Vamos adiante. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta, pessoal. Não, não tem. Então, vamos lá. Democracia, desenvolvimento, direitos humanos são interdependentes. Eu já falei sobre isso, né? Uma das características dos direitos humanos fundamentais é exatamente a interrelacionariedade. Eles são interrelacionados. Você não consegue excluir. Você não consegue falar em democracia se você não universalizar os direitos políticos. Todos precisam votar. O nosso país tem uma representatividade equilibrada no parlamento? Não tem. Nem os Estados Unidos têm. Nós temos agora nos Estados Unidos a eleição com o maior número de mulheres candidatas ao poder legislativo na história dos Estados Unidos. Mas ainda não há uma paridade de representatividade lá. Muito embora a presidente da Câmara dos Comuns seja uma deputada democrata. Então, é preciso falar em democracia por meio da universalização de direitos políticos e não só políticos. Porque da representatividade política decorre os demais direitos, né? Ou seja, uma vez universalizados os direitos, nós estamos pensando em direitos civis, direitos econômicos, sociais, culturais, etc. E nas Américas, é grande a violação desses direitos? Ela é intensa? Eu acho que essa é uma situação ou seja, que só não enxerga quem não quer ver, né? Nós temos uma alta densidade de violações diárias. Acesso à justiça, como nós já comentamos aqui. Acesso à água. Eu trabalhava esse tema com o 10º semestre, pessoal, na aula de laboratório de direito público. Ter acesso à água é um privilégio. 52% dos municípios do Brasil, não sei se caiu um pouco essa taxa, mas até a minha última verificação era em 52%, não tem rede de tratamento de esgoto adequada. O esgoto corre a céu aberto, né? Muitos municípios em que as pessoas até têm tratamento de esgoto adequado, não tem água. A água falta 3, 4 dias por semana, inclusive durante a pandemia. Então, nós temos essa situação que leva, claro, a um cenário estrutural, muito grave, muito sério. E aí é que surge a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é criada em 1959. Então, nós tivemos aí 50 anos da criação em 2019 e a Comissão Interamericana, estabelecida em Washington, ela tem a responsabilidade, anotem antes, né? Ela não é órgão judiciário, ela é uma estrutura consultiva, vamos assim dizer, e que chama o Estado, de um lado, após receber do outro lado a denúncia da vítima, para conversar. Normalmente, são ações estratégicas. O que significa isso? Um caso considerado estratégico, porque irá levar à mudança estrutural naquele país. Ou, pelo menos, um precedente para que um dia isso ocorra. Então, quando o caso Maria da Penha foi levado à Comissão Interamericana,
o resultado daquele caso para o Brasil foi considerável se nós pensarmos em outros. Temos, a partir daí, a edição da Lei 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha, a criação das delegacias da mulher, de equipes multidisciplinares, a tipificação do feminicídio, só para termos aqui, embora a situação da mulher no Brasil seja trágica, eu acabei de sair do evento sobre isso, inclusive, é trágica, mas houve um certo avanço a partir dessa decisão da comissão. Então, a comissão foi criada em 59, não é? E 20 anos depois é instalada a corte. Essas duas estruturas, comissão e corte, compõem os principais órgãos do sistema interamericano de direitos humanos. Sob o ponto de vista da estrutura. Quais são as duas estruturas principais? Uma consultiva, política, a comissão, com 7 comissários, indicados por região, a Flávia Piovesan é uma delas, e do outro lado a Corte Interamericana. Mas nós temos também uma estrutura normativa, não apenas uma estrutura judicial consultiva. Qual é a estrutura normativa? É a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Mas a gente já fala dela. Na 9ª conferência em Bogotá, foi assinado um documento que é a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Gente, nós não temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948? Pois é, também do mesmo ano, temos a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Vocês usam isso na advocacia? No estágio de vocês? Tem que usar. Dá para vocês fazerem uma ótima fundamentação casando a norma internacional com a norma nacional. Eu sempre insisto nisso. Vocês já têm que pensar lá na frente. Não é? A Carta da OEA, a Carta de Bogotá, eu disse, também foi aprovada em 48. E estabelece como princípio fundante nas Américas, né, da OEA, os direitos fundamentais da pessoa humana. É como a nossa Constituição. A nossa Constituição, a brasileira de 88, ela organiza o Estado. Vocês vão estudar a organização do Estado no semestre que vem, quem sabe até comigo, não sei. Mas a Constituição de 88, antes de organizar o Estado, ela prevê os direitos fundamentais. Aliás, o Estado é organizado em função da necessidade de tutela dos direitos fundamentais. Assim também no sistema interamericano. A OEA é criada para garantir a democracia. Mas o que a democracia garante? Os direitos humanos, do ponto de vista internacional. Alguém quer fazer pergunta, gente? Nenhuma dúvida, por enquanto. Pro, Pode falar, Isabelle. Estou ouvindo, é porque hoje eu começo na aula às 7 horas da manhã e termino às 11. Eu fiquei com uma dúvida, mas lá atrás, na verdade nem era uma dúvida, eu queria só confirmar. A OEA, ela tem são só esses 2 órgãos principais, a Assembleia e a Secretaria? Não, a OEA, você viu aquele gráfico que eu coloquei? Vi. Deixa eu só voltar nele para poder te responder. A OEA é mais ampla do que só esses 2 órgãos. Ela é muito mais ampla. Ela cuida de outras questões. Questões econômicas. A OEA é tudo isso que você está vendo aí, Isabelle. Uhum, sim. Aí você tem nesse organograma... você está vendo que eu estou assinalando com o cursor aqui? Não, o cursor está parado, professor. Eu estou vendo a secretaria, a Assembleia em cima e a secretaria embaixo. São os 2 órgãos principais, não é isso? Isso, mas dá uma olhada no terceiro círculo da esquerda para a direita.
Sim, aí é a Comissão comissão Interamericana. Isso. e tem E a corte também interamericana nós que vamos focar nisso. tá bom. Entendi. Então, qual é o objeto de estudo nosso, gente? É a Hoje é a comissão comissão e a e a corte. corte, ponto. Tá. No programa, nós não estudamos toda a OEA. O que eu recomendo que vocês façam nos livros. A Eu OEA... perguntei Pode porque falar. a gente já, desculpe, professor, te interromper. Eu perguntei porque a gente já estudou nesse semestre em Direito Internacional Público exatamente que todas as organizações internacionais têm que necessariamente ter a Assembleia e a Secretaria-Geral. Perfeito, perfeito. E Isso é aí eu comum. fiquei. É isso, né? Essas É, entidades e organismos aqui, eles não são um órgão. Na verdade, aqui só tem esses dois principais órgãos na OEA, então. a OEA, ela contém na sua estrutura, além da Assembleia Geral e da Secretaria Geral, Sim, ela contém em todo esse organograma duas estruturas destinadas à proteção dos direitos humanos. Então, na matéria que eu passo para vocês, que é de ao direitos humanos, a contrário, comissão e a corte. perfeito, eu pinço desse organograma essas duas estruturas. Entendi, tá Porque bom. senão eu vou sobrepor a matéria de direito internacional, entendeu? Entendi. Tá bom. Então é Não, a isso. dúvida era essa. E aí a comissão, ela reporta o que é A necessário para. comissão é autônoma e independente. Tá. Eu vou, inclusive, citar um fato recente. A comissão, ela tem 7 comissionados, ou comissários. Eles não são indicados por país. A indicação de um país, por exemplo, o Brasil vai indicar fulano de tal. Ele vai participar de uma eleição com pessoas de outros países, entendeu? Entendi. E aí, Eu tô os ouvindo. países vão escolher, para a vaga que abriu, numa votação, um mexicano, um colombiano, um brasileiro, um argentino, não importa. A Flávia Piovesan ganhou essa eleição da última vez. Tá lá. A gente vai depois ver o prazo, etc. E aí, a Comissão Interamericana, que faz parte de toda aquela engrenagem maior, que é a OEA, também tem o seu secretário-geral. E aí, o que aconteceu, gente? Quem era o secretário-geral da comissão? Que não é comissário. Tá? As figuras que votam, que decidem os casos, são os comissários. O secretário-geral, ele faz a máquina funcionar. É como o secretário-geral da ONU, né? Você tem o secretário-geral da OEA e você tem o secretário-geral da comissão, entendeu? Entendi, É da comissão. Quem era? Era o Paulo Abrão, brasileiro, um grande jurista, que comandou a comissão de anistia aqui no Brasil durante muitos anos. E agora, eu estou falando de um mês atrás, pela primeira vez na história, vejam vocês, o secretário-geral da OEA interferiu na comissão e não permitiu a recondução do Paulo Abrão. Isso está sendo muito criticado no continente todo. Não deve ter sido uma questão política, mas isso não poderia ter acontecido, porque a comissão ela tem autonomia em relação à OEA, embora faça parte dela. É mais ou menos como vocês pensarem no Ministério Público. O Ministério Público, embora faça parte do Estado, ele tem independência e garantias em relação ao Estado. Então, é mais ou menos isso que ocorre lá. Né? Sim, porque eles precisam poder ter essa liberdade para criticar, né? Por isso que eles são autônomos. Eles vão condenar os estados, né? Sim. Então, é preciso. Essa garantia, sempre vocês têm que pensar em termos de autoridades públicas que podem um dia decidir contra o Estado. Juiz, mas promotor... não é a comissão... Desculpe te interromper, me desculpe. Assisti a Pode falar. Mas não é a comissão que condena, né? É a corte.
A corte, isso. A comissão, ela emite um relatório final, a gente vai ver isso lá na frente, que condena o Estado, não no sentido de condenar de uma corte, mas diz assim, Estado brasileiro, você é responsável, pague uma indenização para a senhora Maria da Penha, faça leis no país para combater o feminicídio, faça isso e faça isso, entendeu? O relatório dela, de certa maneira, é uma pré-condenação ao país, ao Estado. E se o Estado não cumprir, a gente vai falar disso. Aí é que ela envia para a corte. Envia para a União Europeia, envia para a ONU, é lido o relatório contra o Estado na Assembleia Geral da OEA no final do ano. Então, é uma pré-condenação? De certa maneira é. Não é uma condenação judicial, mas é uma condenação política, mas com fundamentação jurídica. Pode falar. Eu entendi, então é uma condenação política, entendi. Não é uma condenação como... eu entendi. Eu vou passar para vocês um vídeo de uma audiência lá na Comissão Interamericana na outra aula. Vocês vão ver como funciona direitinho. Agora, veja a base jurídica. Atenção agora. Base jurídica da Comissão Interamericana, do Sistema Interamericano. Mas especialmente a comissão. Haverá, artigo 106 da Carta da OEA. Haverá uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cuja função principal é promover o respeito, a defesa dos direitos humanos e servir como órgão consultivo. Atenção, a comissão tem função consultiva. Lembra quando a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, eu disse que ela tem função consultiva? A Comissão Interamericana também tem. Órgão consultivo da OEA. Quer dizer, qualquer Estado das Américas, se tiver, por exemplo, uma dúvida sobre a interpretação da Convenção Interamericana, pode consultar a comissão. Olha, temos uma dúvida em relação à interpretação do que seja direito à saúde. O que significa exatamente isso para cada cidadão? Uma convenção interamericana estabelecerá a estrutura. Quer dizer, quando esse artigo 106 da Carta da OEA foi aprovada, a Carta da OEA foi aprovada, eu disse que ela é de 48, ainda não existia, ainda não tinha sido escrita e publicada, aprovada, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou também chamado Pacto Interamericano de São José da Costa Rica. Isso vai acontecer em 69, né? Então, 21 anos depois. Vejam lá. Quantas Pode pessoas falar. compõem a corte? Hoje a corte, ela, pela conta atual, porque vai abrir uma vaga lá, ela está com 10 juízes hoje. Mas abriu vaga. Então eu não sei se está completo, entendeu? Eu preciso até. Inclusive abriu também vaga para a comissão, para o secretário-geral. Mas a gente vai falar da corte numa aula só da corte. Deixa eu passar primeiro pela comissão, senão vai dar maior nó aqui na cabeça de vocês. Porque muita gente confunde comissão com a corte. E não são a mesma coisa, né? A gente tem aqui os dois documentos principais que a gente usa, dois documentos internacionais, né? Que a gente usa muito lá na comissão. A Carta da OEA, que eu já falei, e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A convenção, ela estabelece as competências da comissão e também estabelece as competências da corte. A convenção é o mais importante documento jurídico, o mais importante e mais usado no Brasil. Não, usado no Brasil e muito mais nos outros países. O Brasil não é ainda o Estado que aplica sistematicamente a decisão da comissão ou da corte. Ora ele aplica, ora ele não aplica. Ele é muito utilitarista, né, nessa situação. Então, institucionalmente, o Brasil ainda é muito refratário ao sistema internacional. Aqui eu queria ressaltar para vocês que a principal função
da Comissão Interamericana é, primeiro, receber e examinar petições. Esse é um primeiro ponto. Significa que nós apresentamos petições na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Sim, nós apresentamos petições na comissão. Uma pessoa física ou um escritório de advocacia, uma ONG, uma pessoa física pode apresentar. Pode. Nós tivemos casos de parentes das vítimas que apresentaram petições na Comissão Interamericana. Tivemos o próprio parente foi lá da vítima e apresentou. Aliás, foi o caso, por exemplo, do Vladimir Herzog. Mas não só. Entidades protetivas de direitos humanos também apresentam petições na comissão. É possível... Então, a comissão recebe as petições. E o que ela faz? Ela vai estabelecer um rito, um procedimento. Depois eu vou passar... Eu tenho um gráfico que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Mas ela recebe uma denúncia, verifica os requisitos de admissibilidade, artigos 41 e seguintes da Convenção Interamericana. Eu vou falar da parte normativa desses requisitos logo, logo. E aí, o que ela faz? Ela pode cobrar dados, informações do Estado? Olha, Estado brasileiro, eu recebi aqui uma informação de que você está demorando já 20 anos para demarcar uma terra indígena. É isso mesmo, não é? Como é que é? E aí a Advocacia da União entra na elaboração da defesa do Estado brasileiro. E aí a Comissão Interamericana, ela apresenta um relatório no final com recomendações ao Estado. E aí começa um trabalho de fiscalização para ver se o Estado está realizando ou não aquele trabalho, aquelas recomendações. Se não estiver, portanto, esse acompanhamento pode levar 5 anos. Porque desenvolver uma política pública não é da noite para o dia. Às vezes, pessoal, as recomendações envolvem algumas que são facilmente realizáveis, por exemplo, o pagamento da indenização à senhora Maria da Penha. Isso foi feito logo. Mas outras, paralelas também apresentadas, levam anos para serem realizadas. Desenvolver uma política pública de combate ao feminicídio. Isso pode levar décadas, anos. Depende da vontade política e dos recursos do Estado. Além disso, o Estado, a comissão faz recomendações, por exemplo, se pensarmos no caso Maria da Penha, que foi decidido com base no artigo 52 da Convenção Interamericana, diz lá a recomendação: deve o Estado brasileiro verificar e combater a tolerância com a violência contra a mulher que é verificada no próprio Estado. Então, aquele caso em que uma mulher foi espancada durante anos e o juiz condena a uma cesta básica, né? Aí houve uma discussão sobre o princípio da bagatela. Eu não sei se vocês já estudaram isso em direito penal, mas o STJ hoje teve que baixar uma súmula, né? A 569, se não me falha a memória aqui. Olha, não se admite a aplicação do princípio da bagatela, da insignificância, em casos de violência contra a mulher. O STF também já decidiu assim. Vale dizer, a comissão acompanha isso durante anos, a fio. É um trabalho efetivamente muito complexo, né? Especialmente ao lidar com questões culturais nas Américas, o patriarcado, o machismo, tudo isso. Eu vou pular essa parte, porque eu já falei dessas normas. Aqui sim. Em 1967 foi assinado o Protocolo de Buenos Aires. Foi uma emenda à Carta da OEA. É mais ou menos como vocês pensarem numa emenda à Constituição brasileira. Vamos atualizar o documento, né? E aí, a Carta da OEA recebe a função de expressa de defesa dos direitos humanos
e também chancelando a função consultiva da Comissão Interamericana. E mais, a partir de agora, a Comissão Interamericana, você vai ter poder e competência para fiscalizar e supervisionar se as suas decisões estão sendo cumpridas. E é aí que a Comissão Interamericana faz o seguinte: olha, governo brasileiro, queremos agendar uma visita para verificar como está a situação da Amazônia aí, dos indígenas, das mulheres. E às vezes o governo brasileiro não responde. Porque se nega, pode gerar o início de uma série de sanções que prejudicam muito a vida de um país, não é? Mas sempre de uma forma gradativa, como eu falei. O Estado brasileiro, outros estados, às vezes não respondem, às vezes respondem. Como eu disse, especialmente o Brasil, não há uma sistematização. Há uma utilização, melhor, há uma aplicação utilitarista das decisões do sistema interamericano no Brasil. Então, em 2010, a Corte Interamericana, já não a comissão, agora a Corte, para diferenciar, a Corte Interamericana ia julgar a lei de anistia do Brasil, que impediu o julgamento e a punição dos torturadores da ditadura. O STF se antecipou e julgou em março. Em novembro, a Corte julgou. O STF disse a lei de anistia é válida, a Corte disse a lei de anistia não é válida. Ora, o Brasil atende, né? Como foi o caso Maria da Penha, como foi o caso de alguns povos indígenas também. Então, ela é muito casual e utilitarista. Isso, claro, é um processo evolutivo também, né? Indo adiante, já para terminar por hoje, quais são algumas diretrizes principais da Comissão Interamericana? A primeira delas, eu já falei para vocês, eu não vou me ater muito a isso. É a aplicação do princípio pro homine. O princípio pro homine, vocês devem se lembrar, significa que as normas devem ser interpretadas sempre de modo a prevalecer a mais favorável ao ser humano. Então, foi um caso da prisão do depositário infiel, que eu também já comentei com vocês. Prevalecia a Constituição Federal ou prevalecia o artigo 7º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, além do artigo 11º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos? Prevaleceu a Convenção Interamericana e o Pacto Internacional. Depositário infiel não pode mais ser preso no Brasil. Então, sempre vai prevalecer a norma mais favorável. O reconhecimento da necessidade de acesso à justiça. É exatamente a falta de acesso à justiça que permite o acionamento da jurisdição da Comissão Interamericana e depois, se for o caso, da Corte. Se o caso não for resolvido na comissão. Só vai para a Corte se não for resolvido o caso na comissão. Alguns são resolvidos na comissão, outros são resolvidos na Corte. Então, qual é a primeira pergunta da comissão quando ela recebe uma petição? A primeira pergunta envolve o juízo de admissibilidade. Mais ou menos o seguinte. Esse caso dessa senhora Maria da Penha não foi julgado no Brasil? Não há um inquérito em curso? Não há uma investigação em curso lá? O indivíduo está preso aguardando julgamento, o julgamento já foi marcado, agendado? Se a comissão verifica que um caso está sendo ainda objeto de investigação, está sendo ainda objeto de julgamento, processamento no Brasil, aí a sua jurisdição não é acionada.
ela não se julga competente para não violar exatamente a soberania do país. Ora, se as instituições do país estão funcionando, por que que nós, do plano internacional, vamos entrar nisso? Não. Não admitimos o caso. É o juízo de admissibilidade. Não se discute mérito. Só que, às vezes, pessoal, o caso está com o inquérito correndo já há 15 anos, 10 anos. Significa que a própria demora desproporcional do feito, do procedimento, está sendo utilizada para não promover justiça. Então, no caso desse senhor que tentou matar a esposa, a Maria da Penha, né, foram 23 anos de agressão, entendeu-se que nada estava sendo feito de efetivo. E aí o caso foi aceito. Então, é bandeira do sistema interamericano, é uma das suas diretrizes principais, promover o acesso à justiça. Impunidade em violação de direitos humanos não pode ser admitida. Incorporação da perspectiva de gênero em todas as suas atividades. A Comissão Interamericana considera a questão da vulnerabilidade de certos grupos. Então, a pergunta é, quem é que tem acesso ao Poder Judiciário? O Poder Judiciário, ele é paritário entre homens e mulheres no Brasil? Assim como o Poder Legislativo não é. Nós temos representantes dos vários grupos sociais no Poder Judiciário. As decisões consideram a violência contra a mulher ou muitas revitimizam a mulher? Não, mas espera lá. O que a senhorita estava fazendo de saia em tal lugar? Não é? Há uma revitimização? A mulher tem segurança para ir numa delegacia depois de ser violentada? São questões que envolvem a influência ainda cultural, não é? Nas estruturas nacionais. Eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando de um contexto americano aqui, e que ainda não são corrigidas. Então, não se tem acesso à justiça, ou em muitas situações, ou uma justiça imparcial. A questão econômica. Todos têm acesso a um bom advogado? Podem pagar um bom advogado no Brasil? Ou muita gente nem procura justiça? Ou muita gente nem vai à delegacia, só vai quando tem que fazer um BO por conta de um seguro de um automóvel, por exemplo. As pessoas da periferia, mulheres negras, têm acesso a um advogado? Então, notem que essa perspectiva de gênero é muito considerada no sistema interamericano, tá bom? Então, efetivamente, são temas muito palpitantes, né? Enfim. Sede e composição da Comissão Interamericana. A sede é em Washington. Eu já falei isso. Aliás, as duas sedes estão lá. Tanto da OEA, aquela estrutura toda que eu havia já comentado com vocês, quanto da Comissão Interamericana, bem próximas ali uma da outra. E, claro, são 7 comissários indicados pelo país, que tem que apresentar notório saber jurídico, tem que ter trabalhos científicos produzidos, conhecer a realidade dos direitos humanos no seu país, uma reputação ilibada. Eu sempre digo para os alunos, né, para os estudantes que passaram por mim nesses 25 anos de aula que eu tenho, se você pensa numa carreira internacional, muito cuidado com o que você faz hoje na sua vida, porque eles verificam tudo, né? É preciso se preparar profissionalmente, pensando em todos os detalhes, né? Estabelecer uma estratégia, cuidados especiais. E não importa, não é só para a Comissão Interamericana, evidentemente. Mas, eu achei que eu não tinha colocado esse slide.
alta autoridade moral, é o que determina as normas interamericanas. Já falei do reconhecido saber jurídico, notório saber jurídico, assim como você precisa para o STF, para o STJ, para o 5º Constitucional. É assim que está estruturada, né, a Comissão Interamericana. E aí nós temos um estatuto da comissão, há um regulamento da Comissão Interamericana, um estatuto, que a gente usa muito lá na comissão, né? E ele determina que a Assembleia Geral da OEA, lembrando que existe uma Assembleia Geral das Nações Unidas, também temos a Assembleia Geral da OEA, né? Recebe a lista de candidatos propostas pelos Estados-membros da OEA. E aí a Assembleia vai votar, né, gente? Vai votar. Normalmente os estados indicam uma ou duas pessoas, normalmente uma, né? Mas podem indicar até 3 nomes. Então, isso é normal. Isso faz parte do sistema de escolha dos comissários. O sistema... e aí, na próxima aula, eu vou começar a falar do peticionamento perante a Comissão Interamericana. E vamos falar também cada vez mais da convenção. Mas a Comissão Interamericana, ela tem, em relação à ONU, uma diferença básica. Ela tem um sistema de peticionamento individual. É por isso que eu disse que a gente peticiona efetivamente em casos concretos, desde que observados os requisitos de admissibilidade, que eu já citei por cima aqui, mas vou voltar a falar também, nós peticionamos denunciando casos para que ela receba. A quem que a gente denuncia? O Estado. E aí os Estados-membros também, além da gente, da sociedade civil, apresentar petições, também outros estados podem apresentar petições. Outra função da comissão é o monitoramento da situação de direitos humanos dos Estados-membros. Eu já falei disso quando eu informei vocês que ela organiza visitas, reuniões, ela organiza audiências, em alguns casos. Ela pode realizar a sua assembleia, o seu encontro, a gente chama de abertura do período de sessões. Ela pode realizar o período de sessões em qualquer país. Por exemplo, um dia em São Paulo. Ela tem as linhas temáticas que são prioritárias. Mulheres, indígenas, LGBT, direitos políticos, populações negras, direitos, privacidade, uma série de direitos, todos previstos na Convenção Interamericana. E outras normas posteriores, tá bom? Então, ela combate efetivamente essa vulnerabilidade que existe nas Américas. Gente, Posso fazer uma perguntinha rápida? Não, claro. Eu só estou tirando aqui o slide, que eu não vou mais usar o slide hoje. Pode falar. Eu não preciso esperar transitar em julgado aqui para peticionar lá, né? Em regra, sim. O que pode acontecer? Eu vou inventar 3 exemplos aqui para você. São casos excepcionais, assim, né, professor? Para chegar lá tem que ser uma coisa, assim, extraordinária, né? Extraordinária, não. São casos corriqueiros, e aí você vai ter um caso que representa bem aquela situação, considerado estratégico. Mas, olha, eu vou te dar uma estatística, viu? Para vocês. A comissão trabalha com medidas cautelares. O que é cautelar? É como aqui no Brasil. Você tem uma situação urgente que não pode esperar o fim do processo. Exemplo. Amanhã, vocês vão pedir medicamento para uma criança. A Isabelle é advogada, ela peticiona e diz assim: senhor juiz,
esta criança recém-nascida precisa ser transportada para o Hospital das Clínicas em São Paulo ainda hoje de madrugada. Ela está à beira da morte. Um bebê de 1 mês. E eu preciso de uma UTI com oxigênio e que seja ministrado um remédio cuja ampola custa R$3.000 e dura 10 dias. E a família é muito pobre, o pai está desempregado, a mãe também. Você pode esperar o fim do processo? Não, não pode, a criança vai morrer. Então você prova 2 elementos. 2. Urgência da situação, que é o chamado periculum in mora. Se eu esperar mais de 24 horas, a criança morre e o bem da vida se extinguiu. E o segundo elemento, você tem um mínimo de plausibilidade jurídica. Por exemplo, a Constituição garante a vida, garante a criança e adolescente, e eu tenho o laudo médico mostrando que a criança vai morrer em algumas horas se não for transferida com remédio. Provou esses 2 elementos, o juiz, sem ouvir a outra parte, inaudita altera pars, como nós dizemos, pode já dar uma decisão rápida e provisória. E aí o processo segue. A Comissão Interamericana faz a mesma coisa. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem, Isabelle? Entendeu o exemplo que eu dei? Tudo bem, Pro, entendi sim. Olha só, vou seguir. Há uma situação urgente que nada foi feito no país em relação a ela, e você recorre à Comissão Interamericana e pede uma cautelar. Eu vou dar um exemplo. A cautelar da usina de Belo Monte. Foi pedida uma cautelar para sustar a construção de Belo Monte, porque ia destruir, como de fato destruiu, a vida de milhares de pessoas e comunidades tradicionais. Pouco importa o ser humano, tudo pelo desenvolvimento. Para você ter uma ideia, porque você falou em casos extraordinários, o ano passado, só de cautelares, a comissão recebeu quase 500 pedidos de todo o continente. Não estou falando das denúncias comuns, sem cautelar. Só as cautelares foram 485 até agosto. Eu lembro que eu estava lá na comissão quando eu vi essa estatística. Então, é um sistema muito exigido. Embora, aí você fala, bom, mas e os casos que saem do Brasil? O que a comissão exige? Primeiro, a pergunta é, o seu caso já acabou e o sujeito não foi punido? O caso Vladimir Herzog, alguém foi investigado e punido por ter assassinado o Herzog, diretor da TV Cultura, que já tinha sobrevivido ao nazismo quando era criança, ele era da Iugoslávia, e não sobreviveu à ditadura brasileira. Alguém foi punido no caso dele? Não. O caso foi para a comissão e depois para a corte. Esse é um exemplo. Então, nada acontece no caso. Nada tinha acontecido com o marido da agressor da Maria da Penha. Outra possibilidade, Isabelle. O caso está correndo, mas o processo está sendo usado para evitar a punição. Ou porque não há interesse político em punir o sujeito. Então deixa eu engavetar, tem recurso, deixa a coisa rolar. Isso acontece muito. Aí a comissão pode aceitar o caso. E terceira hipótese, o país de origem onde aconteceu a violação não tem instituição forte, independente, suficiente. Um judiciário dominado pelo executivo, um país que saiu de uma guerra civil ou de um conflito internacional e não tem judiciário mais, não tem executivo. Isso acontece mais na área criminal, com o Tribunal Penal Internacional. Mas é uma situação. Bom, se o país não tem instituição, a comissão tem competência para atuar. Então, são esses casos, viu, Isabelle? Então, não são tão raros assim, viu? Tá bom? Tá bom, entendi. Gente, Pro, muito obrigada. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer uma chamada bem rápida por amostragem. Obrigado aí pela paciência de vocês.
Só um minutinho. Só um minutinho que eu já... Cadê a listagem? Então, vamos lá. Ana Luísa Fontana, tá aí? Ok. Kaique Correia tá aí? Presente. Beleza. Elisa Bock. Presente, pro. Beleza. Gabriel Avelino. Presente. Legal. Giovana Alves. Guilherme Roberto. Jéssica Augusto. Júlia Carreira. Beleza. Kelvin França. Mariana dos Santos. Legal, Kelvin, já vi teu nome aqui. Mariana também. Rafael Caetano. Samanta Gomes. Ok, a Samanta tá aí. William Nascimento. E Yasmin Lopes. Gente, boa semana. A gente se vê, qualquer dúvida. Obrigado, Yasmin, já vi teu nome aí. Um abraço para vocês. Qualquer coisa, contem aí comigo. Obrigada, Pro. Boa noite. Boa noite, Isabelle.